Cara, na moral, quando eu vi esse vídeo aqui do comentarista da Globo News, o Guga Chakras, ele falando do Moraes, falando do Paulo Figueiredo, do Constantino e do Alan dos Santos, eu não acreditei. Sabe? O cara agora virou defensor do Alan, do Constantino e do Paulo Figueiredo e atacando Alexandre de Moraes. Quando que eu ia ver isso? Não, eu tô falando atacando no bom sentido. Não que eu fale quando eu iria ver isso no modo de atacar o Moraes, não, mas no modo de ele ver a verdade, de ele começar a enxergar as coisas, de ele começar a enxergar que o Alexandre de Moraes extrapola tudo que há de bom senso o Moraes extrapola, sabe? Cara, eu vou colocar um trecho, eu separei só um trecho dessa parte dele aqui, sabe, como comentarista, você não vai acreditar no que ele falou do Alexandre de Moraes. Eu nunca vi nenhum desses comentaristas da Globo tão indignado com Alexandre de Moraes igual o Guga Chakras. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando Presta agora os atenção. comentários da Eliane, da Flávia, as informações, toda a investigação do golpe, e chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que Hã? cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos. No caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino. Tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status Hum, migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento qual? que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, Ah, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, hum, que eu possa me comunicar. Isso eu ó, particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou cara, tomara que eles estão caindo na real, sabe? E quando eu trago esse tipo de vídeo aqui, faço esse tipo de comentário, não é que eu sou contra o Alexandre de Moraes, não, eu nem conheço a pessoa dele. Eu sou contra as arbitrariedades que ele comete. E ele vai pagar caro por isso. Ah, se vai. Vai pagar caro e não só ele. Familiares dele também vai pagar caro. Sabe? O que o Google que falou, cara, é isso aí. E é desse jeito. Sabe? Hoje é eu, hoje é você, amanhã é o outro, amanhã é o seu vizinho. Por quê? O que acontece? Os que apoiam essa ditadura do judiciário, do Alexandre de Moraes, essa arbitrariedade, essas pessoas que apoiam, já é deles. Você entendeu? Já é deles, pronto. Eles têm que acabar com os outros, que não é deles. Porque esses que já estão do lado deles, é fácil, meu amigo. É fácil. Quando a maré virar para o lado dessas outras pessoas, elas não vão ter nem reação. Não, nem vai ter reação. Só que aí pode ser tarde. Assim como o Guga falou. Hoje é o Zé, amanhã pode ser ele, pode ser a colega de trabalho dele, pode ser o outro. Por quê? O Alexandre Moraes mandou censurar redes sociais de pessoas que moram em outros países. Redes sociais que foram abertas lá, que não tem nada a ver. Você tá entendendo? Então, assim, as pessoas acham que essa censura é só por causa do bolsonarismo. Não, gente, eu já falei um milhão de vezes, vou repetir. Não! Não é só por causa da direita, de Bolsonaro e bolsonarismo. Não! É muito mais coisa. Sabe? Alexandre de Moraes violou várias leis dos Estados Unidos. Várias, não foi só uma. E não é da agora. Lembra o que ele fez com as empresas do Elon Musk? Você sabe o que ele fez. Sabe? Multou o Twitter, multou, depois pegou dinheiro, parece que se não me engano, da Starlink, reteu o dinheiro de uma empresa para pagar a dívida de outra empresa. Isso não existe, cara. Isso não existe. Alexandre de Moraes mandou fazer isso. Você está entendendo? Então são várias coisas. Você viu que o Elon Musk quietou, parou, pagou aquelas multas, bloqueou algumas redes sociais. Você está entendendo?
Quem come quieto, já sabe, né? A hora que menos espera, a surpresa aparece. E o Moraes acha que tá de boa, que tá tranquilo, sabe? Mas tomara que outros jornalistas, igual o Guga Chakras, comecem a cair na real, cara. Que isso não é normal, sabe? Não é normal. Tipo assim, o Alexandre Moraes, ele é assim. Se eu falar alguma coisa aqui, não precisa ser nada grave, que desagrade os ouvidos do Alexandre Moraes. Ele não vai mandar uma intimação para minha casa, ele não vai pedir para prestar um esclarecimento. Não, não. Ele vai mandar a Polícia Federal na minha casa um dia de domingo às 6 horas da manhã, prender tudo que eu tenho aqui, dentro do meu estúdio aqui, celular, computador, tablet, notebook, tudo, prender tudo, me levar para cadeia e acabou a história. O que ele vai fazer com minhas redes sociais? Mandar deletar tudo e acabou. É assim que funciona. É assim que o Alexandre de Moraes funciona. Com base na lei? Não. Isso não tem base na lei. Se eu falo alguma coisa que desagrada alguém, se eu cometo alguma calúnia aqui, se eu cometo alguma injúria, qualquer coisa, o que essa pessoa deve fazer? Procurar um advogado, esse advogado vai informar a justiça e abrir um processo contra a minha pessoa. É assim que funciona. Vai ter uma data para ter uma audiência, uma ou duas, sabe? E eu vou ser absolvido ou vou ser condenado. É assim. Agora, você não pode tolir o direito das pessoas se expressar. Você não pode fazer isso, sabe? Você não pode calar a pessoa que tem uma rede social e usa aquilo ali como seu ganha-pão, porque ela falou algo que você não gosta. Isso, em uma democracia, não deveria existir. Agora, em uma democracia relativa, que é o nosso momento agora, isso existe. Isso existe, sabe? O cara não é julgado, o cara não é nada, simplesmente ele é apagado. A vida dele nas redes sociais, que é o ganha-pão dele, é apagado da história. Assim como eu falei aqui ontem do Ed Raposo, canal com mais de 400 mil inscritos, sabe? Um cara bacana pra caramba, simplesmente porque falou da operação do Fábio Show na casa do Oswaldo Eustáquio, simplesmente porque ele expôs o delegado. Alexandre Moraes mandou a Polícia Federal na casa dele, prendeu o passaporte, prendeu tudo, bloqueou as contas, bloqueou o canal dele, até onde eu sei ele está preso, isso tem mais de ano. Agora, em base em quê? Qual lei que pode fazer isso? Qual lei que autoriza o Alexandre Moraes a fazer isso? Nenhuma lei. Mas tem muitos jornalistas, até ontem, o Google Chakras também fazia isso. Apoiava tudo isso que o Moraes fazia. Passava pano para tudo isso que o Moraes faz. Então, eu espero que todos os jornalistas comecem a cair na real. Porque se todos os jornalistas caírem na real, o Moraes cai. Essa é a verdade. Porque 50% que segura o Moraes é as narrativas da imprensa. As narrativas da imprensa seguram o Moraes de pé.